A gente vai bater um papo aqui de The Town, de 25 anos do acústico. Vamos tentar. Bora lá. Sobre esses 25 anos do acústico, como que tem sido esse retorno com essa formação novamente poxa, a formação original, né, do Capital como que tem sido a recepção do público? Vocês estão com a agenda cheiaça. Então, vou viajar amanhã já emenda até terça-feira da semana que vem. Não é, você disse a formação original, não é a formação original, é quase a formação original. Tem o Louro, que era o guitarrista original do Capital, não está, o Ives está no lugar dele. O negócio é que o Ives já está há tanto tempo no Capital que parece que ele faz parte da formação original. Inclusive, o Ives está há mais tempo no Capital do que o Louro, o guitarrista original, chegou a ficar. Olha que gozado. O Ives está no Capital desde 2001. Ou seja, o Ives está no Capital há 24 anos. E o Louro ficou menos. Então, confunde. Às vezes, muitas pessoas acham que o Ives é o cara que estava desde o começo. Mas, nesse projeto acústico, as únicas duas pessoas que não estavam presentes naquela noite em que o projeto foi gravado originalmente o Louro, o guitarrista, e o tecladista, que também a gente está tocando com o tecladista que está acompanhando o Capital agora, que chama Ney Medeiros. Então tá o Ney, o Ives, mas outros dois músicos que estavam na gravação estão nos acompanhando também, que é o Kiko Zabianchi e o Deni Conceição na percussão. Sim. Então é quase a mesma formação. A gente toca o disco inteiro, de cabo a rabo. Todas as músicas fazem parte do show, e mais algumas que entram mais ou menos no mesmo espírito, mas foram gravadas depois. Por exemplo, Olhos Vermelhos, Não Olhe para Trás, essas músicas todas estão no show também. É surpreendente ver a emoção das pessoas, sabe? Como elas se comovem, sabe? E aí você testemunha na sua frente a importância que esse disco teve na vida de muita gente, sabe? E ele, acho que influenciou. Eu ouço até hoje gente de diferentes mundos, de diferentes estilos, dizerem que o primeiro show da vida deles foi ver justamente o acústico, sabe? Tão grande, do quanto a gente tocou. Houve um ano ali, eu não sei bem qual foi, se foi 2001 ou 2002, que a gente chegou a dar mais de 200 shows. Sabe? A gente tocava todo dia, menos 2 por semana. Então a gente tocava terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí descansava segunda e terça, tocava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Era assim, durante o ano inteiro a gente fez isso. Ou seja, alcançou muita gente, sabe? Tem muita gente ligada à música que ouviu esse disco pela primeira vez, começou a tocar um instrumento pela primeira vez, tirando aquelas músicas, sabe? E a gente vê isso agora na estrada, indo para a estrada com esse show, o que isso representou na vida de muita gente, de tanta gente. Espetacular. Você lembra de como que era o seu sentimento no dia dessa gravação, no dia de... Você estava ansioso? Você tem alguma situação específica para contar desse dia? Você se lembra como é que foi há 25 anos? Cara, 25 anos. Esse foi ontem. Mas falando parece. Então, muito nervoso. Olha que a gente ensaiou no mesmo lugar em que foi gravado, a gente ensaiou por 2 meses. A gente ia de manhã, ensaiava de manhã, almoçava lá e ensaiava à tarde. Durou 60 dias de ensaio, todo dia, sem parar, ensaiando, principalmente porque nós íamos ter só um dia de gravação, ao contrário de todos os projetos anteriores, que tiveram 2 noites, das quais eles podiam selecionar qual versão, qual música teria ficado melhor. No nosso caso, era uma noite só, então tinha que acertar. Era uma noite, tinha que ficar tudo certo. E por isso ensaiamos tanto, mas mesmo assim, chegou o dia, estava todo mundo apavorado.
Estava todo mundo nervoso, Fica mais trabalho. sabe? Eu lembro, por exemplo, o Marcelo Susequinde, que é o produtor do disco, ele percebeu o nervosismo de todo mundo e ele ia ficar dentro do caminhão, fora do teatro, junto com o João, da gravadora, da Abril Music, que estava dentro do caminhão. Quando ele percebeu esse nervosismo a mais, ele veio para o palco. O fato do Susequinde estar no palco com a gente não era planejado. Era para ele estar fora do teatro, dentro do caminhão, gravando. E quando ele percebeu que estava todo mundo meio nervoso, ele falou: acalmem-se, sabe? Deixa comigo. E ele deu uma acalmada em todo mundo. E isso explica o motivo pelo qual ele está ali sentado também, que não era, a princípio, a ideia original. Mas ilustra bem o estado de espírito de todos nós. No entanto, saiu suave. No final, a gente repetiu talvez 2 ou 3 músicas. Algumas músicas acabaram não sendo incluídas no projeto original. Ninguém lembrava mais quais eram. 2 músicas que tinham ficado de fora, se eram 2 ou se eram 3, a gente lembrava que a gente tinha gravado mais, mas ninguém sabia quais eram. Cada um de nós achava que era uma. Eu acho que deve ser essa. Não, acho que é aquela. Ninguém sabia ao certo o que era, até que a gravadora agora deu uma busca, não sei como eles fizeram, eles deram uma busca nos arquivos deles, sabe, e acharam 2 músicas. Então, uma é 1999 e a outra é Belos e Malditos. Elas foram gravadas naquela mesma noite, em 2025, e elas vão ser relançadas agora que o disco vai ser remasterizado, vai ser relançado, vai ter cópias em Dolby, Stereo, Atmos, tudo o que pudesse ser imaginado, ele vai ser relançado agora no segundo semestre. Um monte de coisas do Capital vão acontecer agora no segundo semestre. Vai ter esse relançamento dessas faixas perdidas do acústico, vai ter a remasterização de vários discos, vai ter o Luau MTV do Capital, que também tinha sido perdido, vai ser relançado, vai ser lançado não, porque acho que ele nunca chegou a ser lançado, ele vai ser posto nas plataformas digitais, tanto o áudio quanto as imagens, vai ter o álbum, o EP do Capital. Vão ter os remixes que a gente já deve fazer também disso aí. Então, esse segundo semestre vai ser um caminhão de coisas do Capital, a partir do The Town. Espetacular! E aí, vocês pensando na turnê do The Town, vai ser um show diferente? Vai ter alguma coisa no acústico ou totalmente diferente? Totalmente diferente. A gente vai tocar... A gente vai fazer uma coisa mais voltada ao começo do Capital, a gente deve fazer muita coisa do Aborto Elétrico, a gente deve tocar coisas que o Capital não toca faz muito tempo, a gente deve tocar Psicopata, a gente deve tocar Saquear Brasília, a gente deve tocar umas coisas mais... Respirar Você, umas coisas mais nervosas do Capital. A gente deve tocar música nova, a gente deve convidar alguém, a gente deve convidar algum amigo nosso para dar um peso a mais na história também. Eu já tenho meio ideia de quem é, mas eu não posso revelar ainda, porque eu tenho que consultar o resto do Capital se eles estão de acordo ou não. Mas a gente deve convidar alguém e a gente deve fazer um show mais pesado, mais nervoso, mais adequado assim, ao espírito da noite. Aí não vale. Eu vim com um pratinho aqui, você veio logo com um buffet completo. No segundo... Meu, mas esses caras são nossos heróis, Karina, sabe? A gente cresceu... eu mostrei aqui, ó, eu tenho um copo d'água aqui, ó, o suporte do copo d'água é esse aqui, ó. Perfeito, eu tô só com o copinho mesmo. Então, esses caras, meu... Por que não chamar o Iggy Pop para um passageiro ali, hein? Olha, eu não sei nem se... Então, eu gostaria muito de conhecê-lo,
sabe? Dividir o palco com eles, acho que já é extrapolar o negócio. Mas eu gostaria muito de conhecê-los, sabe? De apertar a mão deles, do Steve Jones, do Paul Cook ou do Glenn Matlock. O Glenn Matlock é amigo do Supla. Então, talvez, através do Supla, eu consiga falar com o Glenn Matlock e, através do Glenn Matlock, eu consiga conhecer o Steve Jones. Eu espero, estou aqui de dedos cruzados. Na banda do Iggy Pop, tem uma mulher que toca teclado, que chama Joan as a Policewoman, é o nome artístico dela. Ela toca teclado lá. E eu mandei outro dia, eu gosto muito da música dela, assim, sou fã dela há muito tempo. E eu vi que ela estava tocando com o Iggy Pop outro dia, e eu mandei um salve para ela no direct no Instagram, e ela respondeu. Oi, tudo bem? Eu falei, puta, sou maior fã seu. Ela falou, jura? Eu falei, juro, ouço há anos, assim, há muito ouço a sua música. E ela falou, pô, que legal, obrigado. Eu estou indo para o Brasil. Aí eu falei, eu sei. Eu sou fã, eu estou por dentro. Eu sei. Você vai estar vindo tocar com o Iggy Pop. E ela falou, pô, arruma um show para mim aí. Aí eu falei, pô, vou tentar ver se a gente descola, talvez tocar no Blue Note, ver se ela pode tocar. Mas aí a conversa vai, conversa vem. Eu falei, escuta, eu também sou músico. Ela falou, eu também sou músico. Falei, e não só isso, eu também sou músico e eu vou tocar na mesma noite que você. Não. O tamanho da humildade. Eu sou uma das bandas mais importantes do rock, um dos maiores frontmen que temos. Também sou músico. Mas ela foi mó legal. Eu devo encontrá-la. Eu espero que através dela eu consiga falar com o Iggy Pop. O que essas bandas representam para nós, o Iggy Pop, o Sex Pistols, o Green Day, eles são a nossa adolescência, sabe? O Green Day não, veio depois, mas o Iggy Pop e o Stooges e o Sex Pistols e o Public Image, o que vem depois, todas essas coisas ligadas ao começo do punk rock foram a trilha sonora da nossa adolescência. A gente ouviu até gastar, a gente tinha camiseta, eu tenho camiseta até hoje do Sex Pistols. A gente fazia em serigrafia os compactos do Sex Pistols, do Pretty Vacant, e a gente botava em camisetas, tentava vender na feira hippie, ou a gente mesmo usava. A gente mesmo fazia impressões de camisas do Sex Pistols, sabe? Olha, é difícil explicar para as pessoas, sabe, a importância. Vai ser a noite dos sonhos. Vai ser a noite dos sonhos. Quando o line-up foi fechado, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, pelo amor de Deus, Sex Pistols, Iggy Pop, o Capital Inicial D vai enlouquecer, tem como... a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu vou enlouquecer. Eu vou, vai ser tipo uma criança numa loja de doces. E nós... E olha, isso tudo sem tirar o mérito do Green Day, sabe? Green Day é o máximo, eu já cantei Green Day. Teve uma noite no Rock in Rio que eu fui na Rock Street, eu cantei punk rock, eu cantei Green Day, eu cantei uma música do Dookie, Do you have the time to listen to me whine about everything all at once? Como é que chama essa música? Basket Case? Basket Case. Cantei Basket Case e cantei Boulevard of Broken Dreams. E cantei Pistols também, cantei God Save the Queen, eu acho. A vida inteira esses caras fizeram parte de tudo. Eu acho que o aborto elétrico não teria existido sem Sex Pistols. Sabe, embora eles fossem influenciados por outros artistas também, como o próprio Iggy Pop e Ramones, mas Sex Pistols era uma parte integral, sabe? Às vezes o nome me remete, sabe? Sex Pistols, aborto elétrico, de algum jeito, parece que o nome de algum jeito saiu dali, de um jeito meio
Talvez sim, talvez não. Teria que perguntar ao Fê e ao Flávio. Mas não teria havido, acredito, aborto elétrico sem esses caras. E sem aborto elétrico não teria existido capital. Então, só que agora a figura se inverteu. Hoje vocês são a banda que influenciam tantas pessoas, tantos músicos e tantas gerações, né? Então, olha que engraçado como é o destino, como é a vida. Você foi influenciado por esses caras, mas a galera vai cantar e gritar com vocês todas as faixas. E isso me arrepia. Me arrepia. Porque fala isso que eu começo a ficar nervoso. Quando eu lembro de apresentação de vocês no Rock in Rio com a galera inteira gritando as faixas, eu me emociono pra caramba. Eu sou uma das pessoas que, apesar de imprensa, tô lá cantando junto, me emocionando, chorando. Porque é uma banda incrível que hoje influencia as pessoas. Isso é maravilhoso. Concordo. Eu acho que eu me dou conta do privilégio, sabe? Eu sei o quanto é raro, eu sei o quanto é improvável, sabe? A gente, mal ou bem, quando tudo isso começou, sabe? Eu conheci o Herbert e o Bi antes, mais cedo. Conheci o Herbert e o Bi quando eu devia ter uns 11 anos. O aborto elétrico, eu cruzo com eles tocando numa calçada em Brasília. Eu devia ter, quer ver? Eu devia ter 15, 16, entre 15 e 16 anos. E o aborto elétrico eram os malucos, coleira de alfinetes pela roupa inteira, correntes, cabelo espetado, colorido. E eu vi esses malucos tocando no meio da rua, perto da minha casa. Eu estava indo a pé da escola para casa, e eu ouço esses malucos tocando numa tarde. Guitarra, baixo, voz, guitarra, tudo ligado em um amplificador só. Era uma zona, não dava para entender o que estava acontecendo, mas eu vi aquele troço, falei, caraca, que é isso? Quem são essas pessoas, sabe? Era o aborto elétrico, era o Fê, o Flávio e o Renato. A gente começou a tentar ver aonde eles saíram, quem eles eram. A gente falou, a gente precisa achar esses caras. O rock era uma coisa tão rarefeita em Brasília que a gente falou, a gente precisa andar com esses caras, a gente precisa descobrir quem eles são. E aí a gente ficou procurando, até que a gente descobriu onde era o próximo show, que era num lugar adequadamente chamado de Cafofo, no porão do Cafofo, e lá estava o aborto elétrico. E no primeiro momento ninguém dá a menor atenção a gente. A gente a quem estou me referindo era eu, o Dado, que mais tarde vai tocar na Legião, e o Pedro, que é o irmão menor do Bi Ribeiro, baixista dos Paralamas. Éramos nós três, os três amigos. A gente entra, vê os caras tocando e fala, caraca, olha isso, cara. E de novo, a turma deles era um punhado de pessoas. Nós éramos as primeiras pessoas que não eram da turma deles a ir atrás e falar, a gente está aqui porque a gente está achando a música de vocês animal. A gente está aqui, nós somos os primeiros fãs de vocês. Como se fosse. Sabe, as primeiras pessoas que começam a seguir o aborto elétrico por causa da música deles. E, para mim, sabe, eu ouvia com o mesmo prazer Ramones e Sex Pistols, porque não tinha os discos. O que acontecia, em geral, era assim, alguém ia para o exterior, comprava os discos, copiava em fitas cassetes e distribuía as cassetes para a turma. Então, eu nunca tive o disco dos Ramones, nunca tive disco do... Tive mais tarde, né? Mas quando eu era menino, 16 anos, eu tinha os cassetes. Tinha cassete dos Pistols, cassete dos Stooges, cassetes dos Ramones. E... eu ouvia, e eu ia para os ensaios do aborto elétrico, eu gravava num gravadorzinho, fazia assim, eu gravava o ensaio do aborto elétrico e eu ouvia o aborto elétrico com o mesmo prazer que eu ouvia Sex Pistols. Então, aliás, o Capital gravou o aborto elétrico, a compilação inteira do aborto elétrico, porque o aborto elétrico estava pulverizado em vários discos diferentes. A Legião tinha gravado parte, Capital tinha gravado parte, os Paralamas tinham gravado parte. Então, a gente resolveu compilar, fazer tudo em um álbum só, que a gente gravou há 20 anos atrás. Se não fosse o aborto elétrico, se não fosse o Sex Pistols, não teria havido aborto elétrico. Eu acho que... E para mim, que era um adolescente, quando eu conheci os dois, para mim eles eram equivalentes.
Um era tão bom quanto o outro. E quer Música, saber, meu? atitude, tudo. As músicas, as composições, tudo era tão bom quanto. E quer saber, ó, eu te falar, Karina, eu acho até hoje. Eu acho que o aborto elétrico o fato do aborto elétrico não ter gravado é algo espantoso. É algo espantoso. Que a única explicação que existe. Aí tá. Num contexto moderno, não tem explicação. Porque você fala, como assim? Qualquer pessoa pode ter em casa um estúdio digital. Ou seja, qualquer pessoa pode gravar. Poderia ter gravado aqui, na minha casa, sabe? Tem uma bateria ali, tem microfones, amplificadores. Teria dado tranquilamente para gravar aqui, sabe? No entanto, a gente morava em Brasília, não tinham grandes estúdios, não tinham estúdios digitais, gravar era caro, teria que sair de Brasília e o aborto elétrico acaba antes. E nasce Capital e Legião Urbana, e em 83, 4, as bandas começam a gravar. Já os projetos seguintes, não o aborto elétrico. Mas criou um legado, plantou-se ali uma semente. Sim, sim. Mas é uma pena, porque deveria ter se pegado aquele espírito ali que havia visceral, algo único, sabe? Era algo único, acho. Não eram os primeiros, sabe? Já tinha a cena aqui paulista, já tinha a cena, eu não sei de que ano são os Inocentes, os Ratos, mas eles devem ser mais ou menos da mesma época, sabe? Olho Seco, Cólera, essa geração de punk rock, ou o próprio Ira, ou os Titãs, eu não sei de que ano eles começam a tocar. Mas a gente vem a conhecer primeiro essa cena mais de punk rock daqui. A gente conhece os Inocentes, a gente vê, pessoalmente não, a gente vai aos shows vê-los, né? A gente vê Cólera, Inocentes, Olho Seco. Eu vejo esses shows no Rio, no Morro da Urca. A gente fala, uou, caraca! E eu lembro que a gente de brincadeira tocava Inocentes. A gente tocava. Como é que é? Era. Esqueci o nome da música. Enfim, a gente gostava bastante. A gente gostava bastante de Inocentes, a gente gostava. Eu gostava muito do Cólera, do Redson. Ou seja, isso começa depois. Quando a gente tocava lá, quando rolava a cena de Brasília, a gente achava que era só a gente que sabia de punk rock no Brasil. A gente não sabia, a gente não tinha internet, não tinha como você saber o que estava acontecendo no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, em nenhum outro lugar. A gente não imaginava que, na verdade, havia uma cena em cada uma dessas cidades, sabe? E no Rio tinha o Coquetel Molotov, em São Paulo, inúmeros, você tinha... lá no Sul, você tinha, como é que chama lá? O Surfista Calhorda, você tinha uma cena de punk rock lá também, Replicantes. Você tinha os Replicantes, você tinha o Camisa de Vênus em Salvador, ou seja, já tinha uma cena meio rolando pelo Brasil inteiro, mas nenhuma das pessoas tinha ainda feito contato um com o outro. Nessa fase inicial, estou falando, né? Nessa fase inicial do aborto elétrico. Enfim, a gente vai fazer jus a isso lá no dia 7 de setembro. Muito animada, eu tô com o tempo estouradíssimo, mas eu queria só saber de ti, se você pudesse montar um line-up, então, de 5 artistas, um line-up dos sonhos de um festival. Finge que você tem aí o seu Mas próprio... o que, de punk rock você está falando? Não, variadaço, variado. Pode ser de artista que não está mais conosco, pode ser de banda que acabou. Monta para mim um show, um festival que você gostaria de ir com 5 artistas ou bandas dos sonhos. Pode viajar. Beatles, Stones, Hendrix. Led Zeppelin. E Ramones.
Mas é que tá, os outros estão muito diferentes. Peraí. Eu tenho que escolher um dos dois. Vamos fazer Beatles e Ramones. Você vê que imagina ver os Beatles, cara. Eu amo. Peraí. Não, eu faria assim, ó. Faria Stones, Hendrix, Led Zeppelin, Oasis e Ramones. E Capital Inicial? Ah, pode também? Deve. E mete um valor de ingresso. Eu tenho que tirar alguém. Não dá, não consigo fazer isso. Mete um valor de ingresso carésimo. Olha, eu quero muito ver o Oasis daqui. Eu não tenho ingresso. Por favor, alguém me arruma um ingresso. Pelo amor de Deus, me arruma um ingresso. Preciso ver o Oasis. E, pelo amor de Deus, Rádio Mix, vamos realizar o sonho desse homem. Sim, eu preciso. Eu vou de joelhos até o Morumbi. Dinho, foi um prazer, muito obrigada por mais esse papo, que é sempre maravilhoso, eu sempre aprendo muito, sempre me divirto contigo, você é maravilhoso, talentoso, carismático. Karina, você é muito gentil. Obrigada. Muito generosa você. Obrigada. Mais uma vez, te vejo no detalhe, ou antes disso aqui na Mix também. Fechado. Um grande beijo para você.